Em psicologia, você é ensinado que todo ser humano tem sistemas de crenças. Chamamos isso de quadros. Eu sempre pergunto às pessoas, vender é algo que você gosta de fazer para as pessoas? Ou vender é algo que você faz pelas pessoas? Veja a mudança ali. Jeremy Minor é um dos profissionais de vendas mais bem-sucedidos do mundo, com mais de 2 bilhões de dólares em vendas. Seu segredo não é falar mais, mas ouvir melhor. Aos 20 anos, vivia de salário em salário. Aos 30, liderava a revolução silenciosa em vendas. Estratégia para B2B ou B2C para começar a descobrir essas coisas? O sucesso de uma entrevista depende da formulação e do tom das perguntas. Mesmo que você roube o conteúdo de alguém, jamais poderá roubar a experiência deles. A maioria dos vendedores no Zoom comete erros críticos, sendo realmente ruins. Transformando táticas de alta pressão ultrapassadas em algo elegante, humano e eficaz. Hoje, ele ensina as maiores marcas a vender sem vender. Mas tudo começou com uma simples realização. Os melhores vendedores não convencem, eles fazem seus prospects se convencerem. Se você está no Zoom e eles só vêm até aqui e não conseguem ver nada disso, subconscientemente você está comunicando a eles que pode estar escondendo algo. Você quer ver do umbigo para cima, o que chamamos de zona de confiança. O sucesso é uma escolha. Você decide se será bem-sucedido ou não. Ninguém te força ao fracasso. Conte-me sobre a sua história, especialmente sobre as dificuldades que enfrentou em vendas e como superou esses desafios até chegar onde está hoje. Sim, então eu fui para a escola para me tornar Eu ia me tornar um psicólogo ou psiquiatra. Eu sempre fui fascinado pelo cérebro humano e por que as pessoas fazem as coisas que fazem e como por que alguém diz não comparado a por que alguém diz sim, tipo, o que está acontecendo aqui. Isso é o que eu sempre estou curioso. É fascinante para mim. Eu escolhi o caminho do psicólogo porque eu não queria ir para a escola de medicina por 8 anos. Psiquiatra, você tem que ir 8 anos de escola porque você tem que prescrever, sabe, medicamentos para depressão, todas essas coisas loucas. E então, como um estudante de psicologia, você é ensinado que todo ser humano tem sistemas de crenças, certo? Nós chamamos isso de quadros. Você já ouviu falar em enquadrar ou reenquadrar de algo como programação neurolinguística? Eu ouvi de Oran Klaff, sim, ok, ou sim. Eu li um dos livros, o Pitch Anything. Eu gosto desse livro, é um livro muito bom. Ele fala sobre enquadramento de status, eu gosto disso. Então a palavra enquadrar e reenquadrar, você sabe, não viria de Oran. Ele sabe que não viria da programação neurolinguística, na verdade vem de Sigmund Freud, vem de Milton Erickson, vem de Erik Erikson. Você está falando sobre psicólogos, sabe, de 100, 120 anos atrás, tipo Sigmund Freud, vamos dizer. Você tem um paciente, o paciente tem um sistema de crenças em que deseja tirar a própria vida por meio do suicídio. Essa é a crença dele no momento. Então, como você os leva para fora desse sistema de crenças, isso é chamado de desestruturação. Desestruturação. Estou mudando sua forma de pensar. Certo, então vou reestruturá-los em um novo sistema de crenças ou estrutura. Foi isso que me ensinaram na escola, em nível avançado, e eu levei muito mais a sério do que provavelmente a maioria dos alunos, porque eu estava comprando todos os cursos que eu podia, eu estava indo a seminários nos fins de semana, sabe? Para aprender essas coisas porque me fascinava e, eu me casei, estou divorciado agora, mas me casei quando tinha uns 21 anos, ainda estava na escola e estava jogando beisebol também, e eu estava tipo, tenho um filho a caminho, então eu estava tipo, meu Deus, eu preciso ganhar dinheiro, e então eu fui a uma reunião de recrutamento e fui contratado. É comissão pura, então eles contratam todo mundo. Se você é um corpo em um buraco, é contratado. Tinha umas 300 pessoas lá, todas contratadas. Sistemas de segurança residencial, como alarmes, são uma grande indústria em Utah. Quando eu estudava lá, a venda porta a porta desses sistemas era muito comum. E então eles me enviaram para Boise, Idaho, naquele verão, e sabe, nas primeiras 6 a 8 semanas. Eu era péssimo e só seguia os roteiros deles. Eles nos deram alguns livros dos gurus de vendas que diziam o clichê de que vendas é um jogo de números. Sempre esteja fechando, os compradores são mentirosos, é isso. E eles diriam tipo, sabe, você tem que falar, você tem que bater em 100 portas para fazer uma venda. Essa era a coisa deles e eu só pensava, mas por quê? Minha mente é assim, eu sempre questiono tudo. Eu penso, bem, por que eu tenho que falar com, 30 pessoas para fechar um negócio? Por que não posso falar com 10 pessoas e fechar 8 negócios? Depois de usar essa abordagem por 6 a 7 semanas, percebo que é realmente péssima. Há muita rejeição e quase nenhuma venda sendo feita. É assim que minha mente funciona, mas não entendo o porquê. Não estou ganhando dinheiro, eu tenho que tomar.
porque nunca é culpa minha. Tipo, isso não faz sentido. Eu literalmente podia ver que a maneira como eles queriam que você falasse no início era irritante. Minha perspectiva era de entrar em modo de luta ou fuga. Era assim que meu cérebro funcionava. Eu sou assim, claro que estamos estudando o sistema nervoso, então eu posso ver o sistema nervoso deles sendo ativado pelo que eu estou dizendo. Então eu provavelmente tinha uma vantagem injusta sobre a maioria dos vendedores, porque eu simplesmente sabia, eu podia ver pela tonalidade deles que eles estavam incertos ali, eu podia ver pelo sistema nervoso deles que eu os havia ativado com o que eu fui ensinado a dizer, então eu estou começando a aplicar o que eu estou aprendendo aqui, sabe, em termos de psicologia. E vejam só, eu comecei a fazer muitas vendas, muitas vendas. E naquele primeiro ano, eu terminei como o melhor vendedor daquela empresa. Havia cerca de 300 vendedores lá, alguns presentes há anos. Eles estão quem é esse garoto, de onde ele veio? E isso foi meio que o começo. E então eu entrei, eu fiz isso por 5 anos com uma empresa que agora se chama V20, se você já assistiu ao Utah Jazz. Eles jogam no Vivid Center, então uma grande empresa agora, e então eu entrei em vendas corporativas, B2B e serviços de alívio, me saí bem lá. Então eu entrei no marketing de rede, me saí bem lá, e depois comecei a vender eventos financeiros de alto valor. E tive uma carreira de vendas de 18 anos. Me aposentei em 2018 e comecei a Seven Bubble em 2019 e cá estamos. Esses princípios funcionaram em todas as indústrias. Bem, aparentemente sim. Funciona com o comportamento humano, então quando você fala, as pessoas pensam se funcionará para o que elas vendem. Bem, só vai funcionar se você conversar com humanos, certo? Porque veja, a maneira como eu vejo as vendas é um pouco diferente, sabe? Eu sempre pergunto às pessoas se vender é algo que você faz para as pessoas, ou vender é algo que você faz para as pessoas. Veja a mudança ali. Ok, eu estou fazendo isso por eles, porque se eu não posso comunicar e enquadrar minha mensagem da melhor maneira, isso significa que seus problemas permanecem os mesmos, e nada nunca muda quando eles não compram e não conseguem o que querem. Então essa é minha responsabilidade como vendedor. Estou fazendo isso por eles. Ok, não estou fazendo isso com eles. Acho que a maioria dos vendedores foi ensinada assim. Não é culpa deles, mas é problema deles. A maioria dos vendedores foi ensinada que você está fazendo isso com a pessoa, como se você estivesse tentando manipulá-los, você está tentando, pressioná-los para que você possa ganhar dinheiro. É por isso que eles continuam na média. Faço isso por eles. Então eu sou um grande fã do Tony Robbins. Agora, eu e Kayla fomos para... Confirme se seu evento Date with Destiny ocorrerá na Flórida em dezembro. Isso foi uma das primeiras influências, Tony Robbins. Já ouvi no YouTube antes, mas nunca estive em um de seus eventos. Então bem recentemente. Muito recentemente. Sim. Mas ele me influenciou desde o início. Lembro-me de entrar em uma van uma noite, cerca de 2 meses depois, quando estava vendendo meu primeiro ano, e não tinha feito nenhuma venda naquele dia. Então eu não ganhei nada. E meu gerente, você sabe, o nome dele era Shani. Ele tinha esse cabelo loiro encaracolado. Ele colocou o CD. Eles tinham CDs naquela época. Isso foi há uns 20 e poucos anos atrás. Eu ainda me lembro do Tony Robbins. Ele disse, você vai falhar. Pelo simples motivo de que você não aprende necessariamente as habilidades certas. Veja, você vai falhar se não aprender as habilidades certas. Eu preciso aprender algumas habilidades, sabe? Por que você já se perguntou por que vendedores vendendo a mesma coisa, mesmo preço, mesmos prospects, usando o mesmo roteiro, obtêm resultados completamente diferentes? Eu nunca consegui entender e a maioria das pessoas também não. Eles estão fazendo a mesma coisa, mas é como eles estão fazendo as perguntas, é como eles estão se apresentando, acionando o sistema nervoso deles, fazendo-os baixar a guarda. Porque eu posso dizer as mesmas coisas em um roteiro, mas posso obter um resultado completamente diferente com base na minha tonalidade. Isso é outra história. Mas voltando ao Tony Robbins, o que comecei a aprender é que tem que haver essa conexão emocional. Certo? Lembro-me de quando comecei a dominar isso nas portas. Nunca tive pessoas que bateram a porta na minha cara, pois sabia como fazê-las baixar a guarda muito rapidamente. Certo? Técnicas de desarmamento. E então, quando entrei no B2B Enterprise, você está falando que eu passei de vender para consumidores? Você ganha um sistema de alarme grátis, paga $100 para ativá-lo e depois paga, $50 ou $60 por mês. Para então, eu estou ligando para empresas da Fortune 1000. Mesmo fechando negócios de $5 milhões, os princípios eram os mesmos para mim.
Em qualquer indústria que eu vendesse, tudo que eu precisava saber eram as respostas para essas perguntas. Então, eu era entrevistado pelo vice-presidente ou diretor de vendas. Quais são os problemas dos prospectos com quem você fala? Quais são os 5 principais problemas que o seu produto resolve? Ok, então eu entendi isso. Preciso entender as consequências para o prospecto se esses problemas não forem solucionados. Então preciso entender como sua solução resolve esses problemas. Depois de entender essas 3 coisas, fica fácil escrever as perguntas necessárias para essa indústria. Agora, eu sou um grande defensor de roteiros, mas mais como um framework. Certo? Então, como você sabe, atores e atrizes de Hollywood, tudo o que eles dizem é 100% roteirizado. Claro que não soa roteirizado não, exatamente, porque a linguagem corporal deles, a tonalidade e as expressões faciais. Para ter sucesso nas vendas, é necessário ter um roteiro, um framework, mas não se deve lê-lo como um robô monótono, pois isso soará estranho. Certo, então você precisa ser capaz de entender a psicologia por trás do motivo de estar fazendo essas perguntas. Em primeiro lugar, assim, ao responder o prospecto, para fazer perguntas eficazes, é essencial ajustar as próximas perguntas com base nas respostas dadas. Se isso não for feito, as pessoas não se sentirão compreendidas e permanecerão em um nível superficial, o que pode afetar negativamente as vendas. Tony Robbins enfatiza muito esse ponto. Gosto de ir além nessa conexão emocional. Para influenciar no mais alto nível, você precisa dominar como se conectar emocionalmente com esse ser humano, seja você vendendo 1 a 1 ou 1 a 8 tomadores de decisão, ou 1 a 1000 em um palco onde eles sentem que você entende suas necessidades, seus desejos, até mesmo seus medos, sem comprar sua história, certo? Agora, o que são histórias de prospectos? Preciso pensar sobre essa história. Nós não temos o financiamento agora. Isso é uma história. Então eu não posso comprá-la, porque se eu o fizer, não ofereço nenhum valor a eles, já que não compram. Eu não resolvo os problemas deles, mas preciso me conectar emocionalmente com eles. Quando entrei no B2B, diziam que eu não entendia, que os prospects só queriam fatos, apenas números, pois eu falava com as equipes financeiras. Eu disse, ok, então vocês ainda não aprenderam a fazê-los baixar a guarda, se sentirem confortáveis o suficiente para se abrirem e dizerem quais são os verdadeiros problemas. Se você pensar em todos para quem está vendendo, no final, todos são humanos preocupados em manter o emprego, impressionar o chefe, receber bônus, aumento, promoção. O que eles compram de você, teoricamente, pode ajudar nisso até certo ponto. Como você se conecta ao que é importante para eles? E também é interessante, quando eu estava em vendas, nós meio que sabíamos superficialmente que se você realmente resolvesse os problemas da pessoa, eles te apoiariam para resolver os problemas da empresa, mas para encurtar o ciclo de vendas era sempre sobre encontrar intenção, então era sempre sobre encontrar alguém que já estava procurando sua solução, ao invés de entrar friamente. Eu nunca ouvi falar em usar uma conexão humana para encurtar um ciclo de vendas, o que faz muito sentido quando você pensa assim, porque sempre nos disseram que se você se concentrar em qualificar corretamente os leads, Deus... Mas você está rindo. Não me diga que eles te ensinaram Budget, Authority, Need, Timeline. Sim, ó Deus, então aqui está meu problema, porque eles tentaram me ensinar Budget, Authority, Need, Timeline quando eu entrei no B2B e eu estou tipo... Eu vejo tantas falhas nisso. Você está perguntando sobre o orçamento nos primeiros 5 minutos de uma conversa, antes mesmo de eles saberem quais são os reais problemas. Como eles sabem qual é o orçamento para algumas coisas que eles nem mesmo sabem o que precisa ser resolvido, como você está realmente sugerindo que esses prospects entendem quais são seus verdadeiros problemas quando você começa a conversar com eles pela primeira vez? Improvável. Ninguém faz isso. Eles podem entender que eles têm como um problema, e esse é o problema com a maioria dos treinamentos de vendas. Eles ensinam que o prospect te conta um problema e então eles começam a vender para esse problema. Mas a questão é, os prospects não sabem o que precisam, certo? É como uma analogia, você sabe. Você acorda com uma dor de cabeça louca uma manhã, uma enxaqueca terrível. E você pensa, preciso de algum remédio, estou com dor de cabeça. E vai ao pronto-socorro e eles, sabe, não fazem perguntas. Apenas dizem, tome isso, certo? Mas como você sabe que isso está realmente resolvendo algo? Mas em vez disso, você vai a um médico diferente e ela começa a fazer algumas perguntas sobre a dor e onde você sente a dor e quanto tempo sentiu a dor e o que a dor está impedindo você de fazer.
De repente, as perguntas dela fazem você perceber que pode ter um problema muito maior do que pensava. Ela sugere uma tomografia computadorizada e o resultado revela um tumor terminal, com 2 semanas de vida. Agora você entende quais são seus verdadeiros problemas. A maioria dos vendedores, como um cliente recente para quem fiz uma oficina na Califórnia, são grandes negociantes de metais preciosos, como ouro e prata. E os vendedores deles, um prospecto viria, e a maioria dos seus prospectos costuma ser um pouco mais velha. Pessoas na faixa dos 50 e 60 anos são como o Armagedon. Para eles, o mundo está acabando. Talvez sejam essas pessoas que compram ouro achando que precisam proteger tudo. Sim, e então a grande questão deles é que eles viriam e perguntariam: bem, o que te levou a olhar para os metais preciosos? Essa era a primeira pergunta deles. E tipo, bem, eu quero me proteger contra essa inflação. E então, tipo, deixe-me mostrar como fazemos isso. Então eles apresentam um problema e vendem esse problema. Eu fico tipo, mas o que acontece se eles forem para casa naquela noite e ligarem a Fox News e a Fox disser que a inflação está diminuindo? O novo presidente está fazendo um ótimo trabalho. A nova administração está resolvendo tudo. Agora eles pensam que talvez não precisem de ouro, pois a inflação está caindo e você perdeu o negócio por tentar resolver um problema. Meu objetivo é criar uma grande lacuna, não apenas ajudá-los a encontrar um único problema. Eles pensam que têm problemas, mas quero ajudá-los a encontrar outros 2 a 5 que não perceberam ainda. A lacuna agora é tão grande que mesmo que a televisão diga que a inflação está diminuindo, há outros 5 motivos pelos quais eles querem mudar. Eles ainda estão comprando. Essa é a diferença. Qual seria a estratégia? Para B2B ou B2C começar a descobrir essas coisas fora de construir um verdadeiro rapport, não como níveis superficiais. Não é apenas como você, é como você enquadra as perguntas. E é como você as faz. Seu tom que vai determinar se você vê dúvida ou não no processo. Porque se eu estou tipo, quais são algumas perguntas consultivas superficiais, como quais são seus desafios? Quais problemas te mantêm acordado à noite? Ou quais problemas você está enfrentando? São genéricas e previsíveis, especialmente em vendas B2B. Os prospectos sabem aonde essas perguntas levam, pois todas as empresas fazem as mesmas indagações básicas. É por isso que a maioria deles te dá respostas vagas, generalizadas e superficiais. Então eu só preciso reformular essa pergunta e eu poderia dizer: então você esteve com a empresa XYZ nos últimos 4 anos. Quero dizer, o que te fez sentir que você pode querer olhar para outra pessoa? Ao invés de eu perguntar quais são seus desafios, reformulei a pergunta mantendo o mesmo significado, mas com outras palavras. O prospecto não reconhece esse padrão. Como humanos, nossos cérebros reconhecem padrões. Então, se você fizer o mesmo tipo de perguntas que a maioria dos vendedores faz a eles, eles reconhecem o padrão. É por isso que eles permanecem no nível de serviço. Mas com a maneira como eu formulo essa pergunta, provavelmente a tornaria mais específica dependendo de com quem estou falando e o que estou vendendo. Essa é uma versão genérica. Então você esteve com a XYZ nos últimos 5 anos. Eles são bastante decentes. Quero dizer, o que fez você sentir que talvez queira olhar para algo diferente? Você sabe, gostamos deles, mas agora começam a me dizer o que não gostam devido à maneira como formulei essa pergunta. Eles não estão acostumados com o padrão. Faz sentido? Monte de sentido, mas você também é muito proposital com sua tonalidade, sua inflexão e suas pausas. Então. E em uma situação real de vendas vai ser um pouco diferente lá. Estou meio que dizendo a todos o que fazer e exagerando nisso, mas seu tom está lá para ver dúvida com o que eles têm ou não têm que aciona seu sistema nervoso para ser como, ou talvez nós não, talvez nós... Temos. Existem 5 tonalidades que você precisa dominar para estar entre os melhores. 1% em vendas, influência e persuasão. O tom curioso, confuso, assertivo, hesitante e o tom de descoberta. Por exemplo, se eu tenho uma agência de marketing usando um tom curioso, eu perguntaria: me explique, o que vocês fazem para gerar novos leads e clientes agora? Por que eu usaria um tom confuso? Não estou dizendo que você está confuso como se tivesse demência. Não sei como isso funciona. Mas digamos que um prospecto diga algo como: oh Deus, estou sentindo tanta pressão com este problema XYZ. Pressão? O que você quer dizer com isso? Veja, estou confuso. Subconscientemente, isso faz o cérebro deles dizer imediatamente que a pessoa não entendeu o que quiseram dizer. Preciso explicar isso melhor. Veja como eles começam a se abrir agora.
O que quero dizer com pressão é quando eles começam a te contar. Veja, os dois maiores impulsionadores emocionais que fazem um ser humano querer mudar são a dor e o medo da dor futura. Prazer é um distante terceiro, certo? A maioria das pessoas não muda apenas porque quer algo legal. É a dor do seu estado atual ou passado, e depois fazê-los sentir um medo de que essa dor vai continuar ou poderia acontecer no futuro, e isso os faz sentir urgência em querer fazer algo a respeito e mudar. É assim que eu poderia acelerar meus ciclos de vendas, certo? Então você tem um tom desafiador. Sabe, eu não vou fazer isso na primeira parte da conversa porque não tenho muita confiança ou credibilidade, mas mais tarde eu posso desafiá-los. Algo como, o que acontece se isso não for realmente resolvido, certo? Isso é genérico, e então eu tenho um tom de preocupação, um tom que mostra empatia. O que realmente está te impedindo, John? Se eles não estão avançando e têm um tom brincalhão, digamos que eu vendesse seguros de vida, e o homem diz algo como: "Ah, eu não sei, vou deixar para minha esposa lidar com isso com o novo marido", ignorando como uma objeção. Como fazer esse prospecto baixar a guarda? Eu poderia dizer: "O que está acontecendo? Ela já está procurando te substituir?" Não? Bem, não quero que você durma no sofá se ela ouviu você dizer isso. Mas falando sério, por quantos meses ela conseguiria pagar a casa? Sem a sua renda, percebe a mudança de tom? Sim, mas você faz um tom real e então eu entro nesse tom sério como se estivesse preocupado com a sua cidade, porque eu estou. Lembre-se, eu estou fazendo isso por eles, não para eles. Mas o tom brincalhão que os faz rir, eu estou fazendo isso para desarmá-los, porque libera dopamina no cérebro deles, isso os desarma, a guarda deles baixa, certo? E lembre-se, eu não estou fazendo isso para eles, eu estou fazendo isso por eles, porque se eu não conseguir fazer com que eles baixem a guarda, eles não se tornam abertos ao que eu estou oferecendo, e eu sou o único que está aqui para resolver os problemas deles, sabe? Quando penso em sua metodologia, você combina o comportamental com o muito tático. Mas se você olhar para outros, você mencionou Tony Robbins, eu sei que você já falou sobre programação neurolinguística antes. Você está falando sobre tonalidade e pausas. Quais outros componentes comportamentais ou psicológicos são válidos e existe alguma validade na programação neurolinguística ou em qualquer um desses? Outros, sim, com certeza. Mas o que não é? Muitos desses são usados para vendas em palco, mas muitas pessoas têm esse conceito de que se eu disser as palavras, deveria funcionar. Mas não é necessariamente como você diz, é como você diz as palavras, a tonalidade. Então, qualquer PQ é minha metodologia. O N representa neuro, que significa sistema nervoso, ok? Então, se eu desencadear os prospectos no modo de luta ou fuga, o sistema nervoso deles está ativado, a guarda deles está alta. Então, o N representa sistema nervoso e conexão emocional. Se eu não conseguir me conectar com eles emocionalmente, onde eles sentem que eu os entendo mais do que seu melhor amigo, estou em desvantagem. Então, como eu faço isso? É a tonalidade, é a minha linguagem corporal. São até as minhas expressões faciais, porque eu sempre digo que suas expressões faciais são o controle remoto para essa coisa chamada seu tom. Tente ter um tom confuso com o rosto sério. Seria muito difícil fazer isso, certo? Então você não pode fazer isso. Então mesmo se eu estiver no telefone e eles não conseguirem me ver, minha linguagem corporal afeta isso? Sim, afeta, porque se eu estiver apenas sentado na cadeira ou de pé, imóvel enquanto estou falando, vou soar mais como um robô monótono. Eu sempre digo que linguagem corporal monótona é igual a tonalidade monótona. Muitos vendedores fazem isso durante chamadas frias, pois ficam apenas sentados. Eles soam como telemarqueteiros. O P representa persuasão e o Q representa questionamento. Então, qualquer metodologia que tenha a ver com a conexão emocional, o sistema nervoso, como a programação neurolinguística Tony Robbins ensina muito sobre isso, eu não consigo lembrar o nome da metodologia dele. Esse tipo de coisa vai influenciar os prospects e colocá-los em um estado emocional, um estado de compra.
NetSuite é um parceiro de sucesso. Agora, o que o futuro reserva para os negócios? Se você perguntar a 9 especialistas, vai obter 10 respostas. Mercado em alta ou baixa, taxas subindo ou caindo. Eu só queria que alguém inventasse uma bola de cristal. Até agora, mais de 41 mil empresas protegeram seu futuro com o NetSuite da Oracle, o ERP na nuvem líder que integra contabilidade, finanças, inventário e recursos humanos em uma única plataforma ágil e dinâmica. Insights em tempo real e previsões permitem visualizar o futuro com dados acionáveis. Quando você fecha os livros em dias, não semanas, você gasta menos tempo olhando para trás e mais tempo focado no futuro. Se eu precisasse deste produto, é isso que eu usaria. Independentemente de sua empresa ganhar milhões ou centenas de milhões, o NetSuite auxilia a enfrentar desafios imediatos e a aproveitar as melhores oportunidades. Falando em oportunidade, baixe gratuitamente o guia do Chief Financial Officer para inteligência artificial e aprendizado de máquina. Isso é netsuite.com/Scott Clary. Indeed é um parceiro de sucesso. Agora, digamos que você acabou de perceber que sua empresa precisa contratar alguém rapidamente. Como você pode encontrar candidatos incríveis rapidamente? É fácil, basta usar o Indeed. Para contratações, o Indeed é completo. Não perca tempo tentando divulgar vagas em outros sites de emprego. Indeed Vagas Patrocinadas ajuda a se destacar e contratar de forma rápida. Com vagas patrocinadas, sua postagem vai para o topo da página para os candidatos relevantes, permitindo que você alcance mais rapidamente as pessoas desejadas. De acordo com o Indeed, vagas patrocinadas postadas diretamente no site têm 45% mais inscrições do que vagas não patrocinadas, fazendo uma grande diferença. Com as vagas patrocinadas do Indeed, não há assinatura mensal ou contratos longos, você paga apenas pelos resultados. Não é preciso esperar mais. Acelere sua contratação com o Indeed e os ouvintes deste programa receberão um crédito de $75 para vagas patrocinadas, aumentando a visibilidade das suas vagas. Visite Indeed.com/Clary agora e apoie nosso programa mencionando que ouviu sobre o Indeed neste podcast Indeed.com/Clary. Termos e condições se aplicam. Para contratações, o Indeed é suficiente. Não me recordo quem me disse isso. Ela foi uma das pessoas que me contratou quando eu era muito jovem. E ele disse: um vendedor precisa ser muito bom em ligações frias ou ser muito bom em fechar negócios, mas eles não podem ser o construtor de relacionamentos no meio, porque isso não é útil para mim. E isso ficou preso na minha cabeça. É como você precisa ser muito bom em fazer alguém ter uma conversa com quem você nunca falou ou em levá-los até a linha de chegada no final. Esse era o processo de pensamento. Isso é um processo de pensamento deturpado. É um processo de pensamento deturpado. Isso é transacional. Vendendo, fechando, Começa desde as primeiras palavras que saem da sua boca. Então, essa é minha pergunta, porque do mundo de onde eu vim, a pessoa que fecha é o gerente de contas. Claro, você tem um recibo de depósito de valores imobiliários ou o Brazilian Depository Receipt, sim. Entendi, então não é a mesma pessoa, de qualquer modo. Bem, o recibo de depósito de valores imobiliários está fechando eles na consulta. Sim, é apenas um mini fechamento. Mini fechamento. Então, para a primeira ligação, para abrir o relacionamento e a conversa, como você desarma quando a pessoa nunca ouviu falar de você antes? Bem, está tudo na sua tonalidade. Então, a maioria dos vendedores que fazem ligações frias foram ensinados a fazer algumas coisas diferentes. Existe a abordagem de: Ei, é o George. Ei, George, é o Jeremy Minor com a empresa XSWIZ. Ei, escute, o motivo pelo qual eu te liguei foi esse. Essa é uma abordagem? Ou, ei, é o George? Ei, George. Ei, prazer em te conhecer. Esta é uma ligação fria. Eu só queria te informar. Esta é uma ligação fria. Posso ter uns 20 segundos do seu tempo. E se o que eu disser não fizer sentido, nós simplesmente desligamos o telefone. Essa é a segunda abordagem. Normalmente são essas duas ou alguma modificação. Eu diria que a segunda abordagem é um pouco melhor que a primeira, mas você ainda vai jogar o jogo dos números porque continuar é uma ligação fria, já que não funciona muito bem com a maioria das pessoas. Certo? Então lembre-se qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer com que eles baixem a guarda, eu tenho que interromper o padrão deles. Porque lembre-se, seres humanos reconhecem padrões instantaneamente, ok? Nós reconhecemos padrões na sua voz. Então a maioria dos vendedores soa com um de 3 tons. Eles soam realmente muito animados como: Ei, como vai? Estou realmente muito entusiasmado. Falar assim vai acionar resistência à venda, ok? Todo mundo reconhece esse padrão monótono como se estivesse lendo um roteiro, o que instantaneamente vai te acionar porque você está acostumado com chamadas de telemarketing. Ou eu vou soar realmente tímido, como se estivesse nervoso, certo? E quando estou nervoso ao telefone, você está acionando o sistema nervoso deles para não confiar em você.
Se você está nervoso, isso pode indicar que está escondendo algo. Isso faz sentido? Então, quando eu chego, eu tenho que usar um tom familiar, ok? Você já recebeu uma ligação de alguém como Oi, é a Amy Smith, como você está? Você diria quem é essa? Você está tipo, eu estou bem, e eu ficaria confuso. Acho que eu a conheço. Sim, seu cérebro está tipo, quem é Amy Smith, como eu conheço? Amy Smith, veja, ela acabou de ganhar tempo agora porque ela soa familiar, ok? Então isso é um padrão interromper, ok? Então geralmente eu estaria segurando, sabe, papéis ou algum tipo de papéis. Quando você está ligando e segurando os papéis como se estivesse passando por eles, você interrompe o padrão ao qual eles estão acostumados. Como se ouvissem um som no telefone. Tropecei nessa abordagem quando entrei na empresa Lembro-me de segurar papéis um dia, apenas passando por algo, e como os prospects pareciam ficar muito mais tempo, mas era apenas barulho. É como interromper, porque eles estão apenas pensando sobre o que estou segurando sim, o que estou segurando sobre eles. Então a maioria dos vendedores cometem esse erro, tipo, ei, é o George ou ei, é a Amy. Isso implica que você não os conhece. Você ouviria e reconheceria a voz deles. Então, quando o prospect responde, eu digo, João, oi, sou o James Taylor da empresa XYZ. Estou segurando uma cópia do seu documento. Estava me perguntando se você poderia possivelmente me ajudar por um momento. Agora, dependendo da indústria, dependeria do que eu estou segurando. Se eu sou um corretor de imóveis ligando para anúncios inspirados, sim. Estou segurando uma cópia de alguns anúncios antigos da sua casa na 55, Willow Lane. Eu estava me perguntando se você poderia me ajudar por um momento. Digamos, se eu vendesse digamos que eu tenho uma agência de marketing. Eu não diria que estou segurando algo. Sim, estou olhando um dos seus últimos VSLs e na página 4, onde você falava sobre X, Y, Z. Poderia me ajudar por um momento? Então, tudo o que estou fazendo é despertar a curiosidade. Ok, é tudo o que estou fazendo. Estou usando um tom familiar lá. Sim, é James Taylor. Vê a inflexão ascendente? Isso é um tom familiar. Tudo o que estou fazendo é ganhar tempo. Porque agora o cérebro deles é quem é James Taylor. Como eu conheço James Taylor, eles parecem familiares. Então, a guarda deles começa a baixar. Ok? E então, instantaneamente me dê algum tipo de coisa SaaS. O que poderia ser? O que você vendeu antes em SaaS? Qual era o produto? O primeiro produto que eu já foi VoIP. Ok, protocolo de internet, voz sobre protocolo de internet, isso saiu da imagem. Agora estou tentando pensar em algo novo. A última empresa foi de software de transmissão. Então, o que fizemos? O que eles poderiam estar segurando na mão que poderia despertar alguma curiosidade? Veja, se eu fosse para o ChatGPT, eu poderia ser como eu vendo, sabe, transmissão de voz. Quais são 2 ou 3 problemas que eu poderia imprimir? Um documento, sobre aquela empresa que despertaria curiosidade, não depoimentos, não documentos técnicos, isso não desperta curiosidade. É algo que, digamos que eu sou um comercial. Se eu estou vendendo seguro comercial para... Você poderia dizer que eu analisava uma transcrição da sua última transmissão, verificando alguns dos intervalos comerciais, e eu... Estava olhando algumas transcrições de algumas das suas últimas transmissões. Eu estava me perguntando se você poderia possivelmente me ajudar por um momento. Sim, então sim, isso vai, eles são como, o que você quer dizer com transmissão ou o que você quer dizer, eles pensam tipo, o que diabos aconteceu na nossa última transmissão? Despertando curiosidade instantaneamente, em vez de oi. Sou fulano, tenho X anos, liguei porque... Não funciona agora? Eles estão estressados? Eles estão estressados, mas não com você, eles estão estressados porque estragaram tudo. Não tenho certeza se faz sentido conversarmos. Estou me afastando. Lembre-se do meu primeiro trabalho. Eu não tenho nenhuma credibilidade de confiança com essa pessoa. Eles não sabem quem eu sou. Meu primeiro trabalho é fazer com que eles baixem a guarda. Então é como sim, nem tenho certeza se faz sentido conversarmos. Eu liguei para ver quem seria responsável por olhar possíveis lacunas ocultas em seu vazio que poderia estar causando a vocês consequências. Então, vamos voltar para a transmissão. Alguma possível lacuna oculta em sua transmissão? Eu preciso de algo. Então eu diria, bem, se houver alguma lacuna oculta em sua publicidade e patrocínio e sua publicidade e alguns de seus patrocínios que poderiam estar fazendo vocês perderem receita, que poderiam estar ganhando, com quem eu deveria falar sobre isso? Eu sou neutro e isso poderia estar fazendo vocês perderem receita todo mês. Com quem eu deveria falar para ver se o que estou fazendo é despertar curiosidade?
Ok, estou provocando o engajamento totalmente, interrompendo o padrão do tom familiar. Então, tudo que eu fiz ali é em camadas. Então, o que ensinamos quando ensinamos empresas a fazer uma ligação fria é que nós as levamos para o chat GTP. E você sabe que eu vendo isso, os problemas que eu resolvo são este e este. O que eu poderia imprimir que desencadearia essa curiosidade no prospect? Quando liguei e conversei, disseram que lhes dão cerca de 50 coisas diferentes. Algumas delas são bobagens, como imprimir todos os depoimentos. Isso não importa para eles. Sobre seus testemunhos, eles não sabem quem você é, mas considerando tudo que mencionei, como traríamos isso nas conversas de vendas? Basicamente, o software permitia colocar terços inferiores e pequenas barras na parte inferior da tela para interagir com os espectadores, além de haver espaço para patrocínio. Sim, Eles podem ganhar mais dinheiro dessa maneira. Isso foi como uma das coisas, sim, ok. Então, sim, o ChatGPT vai te dar algumas ideias diferentes agora. Algumas delas, como eu disse, não são boas, mas é interessante ver como a chamada fria se torna fácil quando você aprende a fazer com que eles baixem a guarda. Eles podem até voltar e dizer que já tem algo para isso. Eu imaginei você. Entendi. Só para você saber, não tenho certeza se podemos te ajudar. Eles não sabem lidar com esse padrão. A maioria gosta da empresa, mas as pessoas nos procuram porque eles começam a discutir como se estivesse acabado. Só para você saber, não tenho certeza se podemos ajudar. Teríamos que saber mais sobre X, Y, Z e os resultados que você está obtendo. Talvez seja melhor ficar com quem você já tem e realmente usa. Então, volto à conversa. Então, tudo o que estou fazendo é conseguir que eles baixem a guarda. Estou desestruturando e reestruturando meus sistemas de crenças. Eu acho que apenas... Quero reiterar o quão poderosa é essa ideia, mas também o fato de que, em cerca de 30 segundos, eu posso pensar em uma maneira meio improvisada de incorporar meu produto a este sistema quando um software para transmissores, um produto SaaS completo, provavelmente não é a coisa mais fácil de imprimir coisas para mexer, mas o ponto é que se você colocar um segundo de pensamento com o chat, sim, não é difícil, você descobrirá algo que pode usar para a sua indústria. Nós fazemos isso, quero dizer, há uma caçada, de acordo com a Forbes, existem 163 diferentes verticais no mundo agora. As subcategorias de todas elas, como melhorias para casa, seriam como armários, portas, janelas, revestimentos, toldos, carpetes, sabe? Há 75 coisas, treinamos todas as indústrias neste ponto e então, sabe, com o ChatGPT você literalmente pode encontrar papéis como, sabe, seguro de vida, se for, sabe, poderia ser solar, poderia ser qualquer coisa. É mais do lado B para B de seu column. Você não faz tantas ligações frias para os consumidores. A maioria das ligações frias é do lado B2B com poucas exceções, correto? Não funcionaria chegar à porta de alguém com papéis na mão vendendo energia solar ou sistema de alarme? Claro. É quebrar o padrão. Eles vão pensar, espera, o que você tem aqui? Sim, exatamente. Estou segurando uma cópia do seu vizinho, tipo... Você poderia me ajudar com as contas de utilidades? Ensinamos a abordagem da porta de forma diferente com energia solar. Se eles estão nas portas, a maioria deles é tipo, ei, você é o dono? Ótimo, como você está hoje? Eles respondem, estou bem quando você pergunta como estão, o que desencadeia resistência instantânea, pois sabem que você não está realmente interessado em saber como eles estão. Às vezes é preciso recuar e fingir confusão, como se não pudesse ouvi-los. E enquanto eles estão vindo para a porta, você sabe, eu sempre me inclinaria e diria, sim, vocês são os proprietários do imóvel aqui? Como se algo estivesse errado, e isso tem muito a ver com interromper o padrão de porta em porta. Eu costumava usar, e acho que muitas pessoas estão fazendo isso agora porque me ouviram dizer isso. Eu gosto de mídias sociais. Há 22 anos eu usava um colete de construção laranja ou verde-limão, com uma fita métrica, sabe? Porque você precisa medir. Onde o sistema de alarme vai ser instalado, e então eu teria aqueles tênis brancos da New Balance estilo vovô, sabe? O crachá de identificação que todos os vendedores de porta em porta usam aqui, penso, por que você usaria isso? Basta pensar, sou um vendedor, é o que significa. Tipo, todo mundo sabe que se você tem um crachá, você está tentando vender algo para eles, então eu simplesmente colocaria no meu bolso, eu fico tipo, o que eu não entendo? Tipo, o que estamos fazendo aqui? Sempre estranho, e eu teria luvas de couro amarradas ao chaveiro, então eles pensavam e eu teria, uma daquelas pranchetas de metal com os contratos dentro, literalmente quando as pessoas chegavam à porta, elas não sabiam se eu era um trabalhador da construção, elas não sabiam se eu estava lendo o medidor, então a guarda delas já estava baixa, sim, sabe? Não é
difícil, quero dizer, para bem, eu não sei, para mim é como, isso é tão fácil. Então você tem que ser treinado. Explique algo para mim, porque tudo que você está dizendo faz sentido em empresas. Acho que eles são um pouco melhores que a média. Acho que algumas das empresas mais inovadoras provavelmente trazem caras como você para ensinar. Depende, a maioria deles tem treinamento interno de vendas e realmente depende da empresa. Se eu fosse classificar treinamentos de vendas, eu te colocaria no topo. Tudo que você está dizendo faz muito sentido. Eu te colocaria no topo. E então eu acho que as coisas que eu aprendi na minha carreira como o desafiador não é ruim. Ainda melhor que vendedor de carros ABC. Mas esse ABC ainda existe. E alguns dos Pessoas nas redes sociais são grandes treinadores de vendas que meio que promovem esse ABC e eu não entendo. Primeiro de tudo, eu não entendo como isso é eficaz em 2025. É um jogo de números, como jogar golfe. Você acerta um tiro excelente. E você tem essa descarga de adrenalina. É a mesma coisa em vendas. Você é ruim como nos outros 17 buracos. Você realiza uma única venda e pensa que é um jogo de números. A razão pela qual crescemos tão rapidamente e fomos classificados como a maior empresa de treinamento de vendas de negócios para consumidor do mundo, com base nas receitas anuais, não é a vovó dizendo isso. Você mantém isso como você vê a coisa. Quarto maior no espaço B2B e eu comecei há 5 anos e meio, mas a razão é simplesmente porque é uma visão diferente do que realmente é vender. É quase como uma nova oportunidade, no sentido de que não é como tudo o mais que existe agora, provavelmente há alguns aspectos certos, mas a metodologia é como se eu estivesse fazendo o sistema nervoso deles baixar a guarda. Se você fosse a um treinamento de vendas de qualquer pessoa, eles não saberiam o que o sistema nervoso faz, certo? Eu estou me conectando emocionalmente com eles porque entendo a psicologia por trás de cada etapa das perguntas e qualquer coisa que eles me digam, eu posso ajustar instantaneamente. As próximas perguntas serão baseadas no que dizem, pois entendo a psicologia por trás disso. Acredito em roteiros e estruturas. Você precisa de uma estrutura a seguir, mas também saber ajustar as próximas perguntas com base nas respostas recebidas. Caso contrário, você soará como um robô, parecendo roteirizado. Sim, vendas não é algo com que você nasce. Você pode treinar qualquer pessoa para se tornar um vendedor. E a menos que você nasça com habilidades avançadas de questionamento direto do útero de sua mãe. Sim, ou você sabe, você nasce com habilidades avançadas de tonalidade, ou habilidades avançadas de lidar ou prevenir objeções. Não, essas são habilidades adquiridas, ninguém nasce um vendedor nato. Eu acho que muitas pessoas pensam isso. Se você nasce e gosta de falar. Muito. O dom da conversa é o problema. Com isso é que a maioria dos vendedores que falam muito são praticamente médios, porque apenas falar não é vender. Como você sabe, o ditado talento não é vender. Como você sabe, muitas vendas tentando ser como você deveria, você sabe, eles deveriam estar falando 70% do tempo. Você deveria estar falando 30%, mas vou dizer que provavelmente é 90%, como quando eu fazia chamadas de vendas. Eles realmente não sabiam nada sobre mim, seja em compromissos de vendas pessoalmente ou virtualmente. Eles provavelmente estão falando 95% do tempo. Mas eu controlei todo o contexto dessa conversa, onde as pessoas gostam de falar sobre si mesmas. Certo, mas você precisa controlar essa conversa onde eles sentem que estão no controle. Mas você está realmente facilitando todo o processo, eles nem sentem que estão falando com um vendedor. Você está dominando as vendas quando os clientes sentem que você está fazendo um favor a eles, permitindo que paguem para você resolver seus problemas. É quando você está começando a ficar bom na influência. Você já analisou ferramentas de medição como Gong e similares? Temos contato com o Chief Executive Officer de algumas delas. Quais são? Os quais são os dados como Gong, e as nessas plataformas entraram em contato conosco para fazer algumas coisas. Então estamos em negociações com 2 deles agora mesmo. A maioria deles tem algo desajeitado, como repetir expressões como você sabe. A inteligência artificial vai gostar, porque o Gong mede o tempo de conversa e mostra se o representante de vendas está falando demais. Estatisticamente, se você falar por menos de 10% da conversa, terá melhores resultados. Isso é um bom começo, mas não mostra realmente isso. É muito genérico. Como você precisa falar menos,
Ok, obrigado pelas dicas, sabe? Tipo, o que eu digo então, estamos desenvolvendo uma plataforma de IA SaaS com duas empresas diferentes agora que realmente lê a tonalidade do vendedor com base no que eu treino, lê a tonalidade do prospect em tempo real, então se você estiver no telefone ou virtualmente em tempo real, ele irá te dizer: seu prospecto parece incerto. Você precisa fazer essa pergunta agora. Tipo, literalmente, é basicamente como um chat GTP com o meu cérebro. Então, já inserimos mais de 35 mil horas do meu treinamento nele. Ele já está lendo minha mente e vamos continuar fazendo isso. Isso será lançado em 2025, é realmente incrível. Isso é incrível, não tinha isso quando comecei. Tô muito animado, tipo, meu Deus. Mas não será como um GDP de bate-papo, onde ele apenas responde digitando. Ele realmente vai puxar, você sabe, um prompt ou você puxa como um treinamento. Como eu vendo, você sabe, eu vendo consultoria de tecnologia da informação para esses tipos de empresas, o que Jeremy diria e que tom ele usaria quando ele ligou para este tipo de executivo de nível C para fazê-los baixar a guarda nos primeiros 30 segundos, e então ele vai puxar o treinamento que eu já fiz sobre isso. Ou basicamente ler minha mente, e meu avatar aparece como eu, não apenas como palavras, porque você não pode. Você não pode dominar o som lendo palavras. Não é possível dominar algo apenas lendo livros. Você consegue imaginar um neurocirurgião se tornando especialista em cirurgia cerebral só lendo sobre o assunto? Não, não. Conte-me algo interessante sobre o cérebro. Qual é a sua música favorita? Tipo, se eu perguntasse, qual é a sua música favorita que você poderia praticamente cantar palavra por palavra? Na estrada, você sempre curte com uma música. Eu poderia fazer duas. Eu poderia fazer algo do Biggie ou tipo Hotel California. Vamos falar sobre a música Hotel California. Essa música tem palavras únicas. Em média, uma música tem cerca de 330 palavras. Qual é o seu livro favorito? Aquele que você pode ter lido várias vezes. Eu diria Hábitos Atômicos, sim. Ok, eu gosto desse livro, é um ótimo livro. O livro médio tem cerca de 330 palavras em uma página. A música média tem cerca de 330 palavras na música. Você pode me dizer uma página que você poderia citar palavra por palavra nesse livro? Não, mas você pode citar uma música que tem a mesma quantidade de palavras. Por quê? Eu não sei, porque seu cérebro reconhece padrões, e seu cérebro pode reter a melodia e a tonalidade da música. É isso que seu cérebro lembra, a tonalidade e a melodia. Seu cérebro não consegue lembrar as palavras de um livro, são apenas palavras. Não há melodia ou tom que faça sentido, isso faz muito sentido. Mas é por isso que você nunca pode dominar nada lendo livros, porque você não consegue se lembrar. Dentro de 2 dias de leitura de um livro, seu cérebro retém 19 dentro de uma semana. Menos de 9% dentro de um mês. De 2,7 a 2,9, você não consegue reter nada lendo livros. É por isso que quando você é treinado, você precisa ser treinado. Sabe, o treinamento em vídeo ajuda a reter porque você ouve, pode ver, pode ouvir, você capta as nuances. O treinamento presencial é bom se você puder rever várias vezes, mas nunca dominará a influência percentual de vendas apenas lendo livros. Os livros são uma visão geral, como uma iniciação em uma jornada, mas a experiência ainda é limitada se você estiver apenas lendo. Agradeço a Cornbread Hemp por apoiar o episódio de hoje. As gomas de canabidiol da Cornbread Hemp têm sido uma ótima adição ao meu kit de bem-estar. Não uso diariamente, apenas quando quero relaxar após semanas muito atarefadas. Mas eles são perfeitos para quando você quer aliviar a tensão e encontrar seu equilíbrio, apenas se desligar do trabalho. O que os torna especiais é como o Cornbread os fabrica à mão. Eles só usam uma flor de plantas de cânhamo orgânico do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Essa é a melhor parte para a experiência mais pura e potente. A bondade pura e completa do espectro, sem adornos ou artificialidades. E deliciosos sabores de melancia, bagas e pêssego. Guardo-os no criado mudo para quando preciso de uma pequena ajuda extra para relaxar. Adoro a transparência deles. Cada lote é testado por um laboratório terceirizado, então você sabe exatamente o que está recebendo. E eles criaram uma oferta exclusiva para os ouvintes do podcast Histórias de Sucesso. Todos os ouvintes podem economizar 30 em seu primeiro pedido. Basta ir para cornbreadhemp.com/sucesso. E use o código SUCESSO no checkout. Isso é cornbreadhemp.com/sucesso. Use o código SUCESSO para 30% de desconto no primeiro pedido das Gomas Incríveis. A rede de podcasts da HubSpot é parceira.
Se você curte histórias de sucesso, vai adorar os outros podcasts da rede HubSpot. Um dos meus favoritos é o Undigress, apresentado pelo meu amigo Troy Sandage. Cada episódio tem menos de 30 minutos. Undigress ajuda a eliminar a complexidade, complicações e confusão em seu negócio com estruturas e estratégias para alcançar um sucesso verdadeiro, escalável e sustentável. Se você é empreendedor, precisa ouvir o podcast Undigress, é um dos mais úteis para negócios. Confie em mim, faça um favor a si mesmo e ouça o podcast Undigress onde você preferir. Então, se você realmente quer aprender algo bem, qual é a melhor maneira? Uma combinação de tudo? Existe um método de aprendizado superior aos outros? Eu acho que o treinamento em vídeo é realmente bom porque você sempre tem, mas não precisa acordar às 3 da manhã como o nosso. Temos 37, 39 diferentes programas de treinamento de vendas. Nosso programa principal é um curso de 51 horas como um treinamento em vídeo, abordando todo o processo NEPQ, encenação e assuntos relacionados. E então temos treinadores que têm chamadas de treinamento virtual com, grandes grupos de às vezes milhares até grupos menores, dependendo de quanto eles pagam pelos diferentes treinamentos e coisas do tipo, para reforçar o aprendizado. Muito disso é reforço, certo? A encenação, a prática, o ensaio, é como ser um ator-atriz, você tem que ensaiar isso, certo? Leonardo DiCaprio e Julia Roberts recebem 25 milhões de dólares por filme porque eles simplesmente dominam seu ofício. Eles investiram mais dinheiro em seu ofício, contratando melhores treinadores de atuação e de tonalidade. Por isso eles estão à frente dos demais. Olha, o seu número, qual é a principal coisa que vai determinar quanto você vai receber? Se você é um vendedor, seu nível de habilidade, você pode querer investir algum dinheiro no seu nível de habilidade se você está em vendas. Apenas dizendo certo, eu quero dizer tantos vendedores, eles apenas entram lá, eles apenas meio que, eu chamo esses de improvisadores, sim, eu sempre bem posso dizer isso. Existem 4 tipos de vendedores, assim como existem 4 tipos de pessoas na vida. E eu vou falar sobre isso. O primeiro tipo de vendedor eu chamo de improvisadores. Eles improvisam tudo. Eles dizem algo diferente para cada prospecto com quem falam. Eles não têm processo, não sabem por que alguém compra ou não compra deles. E quando não vendem muito, quem eles geralmente culpam? O cliente. Meus leads, prospectos e leads são todos Prospectos falidos. Todos são mesquinhos, nunca culpam a falta de habilidade. Para onde a maioria desses vendedores vai, são demitidos. Esses são os improvisadores. Então você tem os curiosos que compram alguns livros de vendas todos os anos e vão a um evento gratuito. Eles podem me seguir ou algum outro treinador de vendas no Instagram ou YouTube, como o básico, conteúdo gratuito. Eles simplesmente acreditam que se esforçarem e persistirem o suficiente, eventualmente ficarão bons nisso. Isso, leva anos, se não décadas, certo? A maioria dos vendedores é mediana. Se algum dia se tornarem bons, é porque jogam o jogo dos números. Eles trabalham de 12 a 14 horas com uma abordagem quantitativa e acabam se esgotando. Ok, agora, não estou dizendo que alguém aqui é um amador, e então você tem aqueles que são os $100. Eles investiram em treinamento de vendas, podendo chegar a ganhar 6 dígitos anuais. Então eles ficam bons e começam a ficar com a cabeça grande ego. Eles param de investir em suas habilidades e de treinar, limitando assim sua renda. E então você tem aqueles comprometidos com a maestria, certo? Eles estão investindo em treinamento de vendas o tempo todo porque sabem que o que vai determinar quanto eles ganham é o nível de habilidade deles, certo? A curva de aprendizado deles é muito mais rápida. Eles não aprendem com os erros, eles aprendem com os erros alheios, evitando cometê-los. Por isso estão no top 1%. Agora pense em qualquer coisa na vida, qualquer tipo de profissão. Ok. Existem os alas, os dabblers, o mestre $100 comprometidos. Quem é o seu atleta profissional favorito? Você vai mencionar alguém do hóquei? Sim, quero dizer, enquanto eu cresci assim. Eu fui nasci em Toronto, cresci em Ottawa, então eu era um fã do Sens. Sim, eu gostava do Alfredson, ok. Ele era um grande... Capitão, olha para aquele cara. Ele era um ala, um amador, sem dinheiro ou mestre comprometido, nem mesmo Tom Brady, sim, LeBron, mestre, Serena Williams, ala, amador. Quem é o seu líder de negócios ou líder de pensamento favorito? Seth Godin, certo. Seth Godin, ala, amador comprometido com o segredo. Sim, certo. Principais psicólogos, principais médicos, principais advogados, principais pais, principais bispos de igrejas, principais qualquer coisa.
Alás, amadores, $100, comprometidos com... Veja, há algo nessa coisa chamada compromisso com a maestria. Isso é a vida. Você precisa decidir, vou continuar me aventurando em vendas? Acho que sei tudo? Vou apenas improvisar e torcer para dar certo? Ou vou me dedicar para dominar isso? Não é possível se comprometer a dominar sem ter um plano. Para alcançar a maestria, é preciso ser treinado por alguém que já a dominou. Muitas pessoas dizem que estão comprometidas com a maestria, mas é como dizer que estão comprometidas em perder 34 quilos este ano. Então, em janeiro, eles vão à academia. Eles não têm nenhum plano, nenhum treinador, e andam por diferentes máquinas de peso. Eles realmente não sabem qual é a melhor para fazer, eles não conhecem sua nutrição, eles não têm alguém treinando-os sobre como perder esse peso que dominou o que eles querem fazer. E é por isso que eles ainda estão brincando. Portanto, comprometimento com a maestria significa que você está contratando pessoas que já dominaram a coisa que você quer dominar. E você está aprendendo o que não fazer, e é por isso que você não falha. Eu acho que o motivo pelo qual a maioria das pessoas falha em qualquer coisa é porque você não sabe o que você não sabe. A menos que você tenha alguém que já dominou, algumas empresas de coaching prometem ensinar como escalar. E eles nunca escalaram além de 25 milhões eles mesmos. E você está tipo, eu quero escalar para 250 milhões. Como alguém que nunca escalou uma empresa para 250 milhões vai treinar você a escalar para 250 milhões? Eles não podem porque não têm o conhecimento ou a experiência. Eu sempre digo que você pode roubar o conteúdo de alguém, mas nunca pode roubar a experiência deles. Você nunca pode roubar a sabedoria deles que criou aquele conteúdo. Você não vai entender como eles entendem, certo? É possível roubar o conteúdo de qualquer um, mas para o novato esse é o problema. É difícil para eles discernirem quem é real. Esse é o problema, pois existem pessoas que se dedicam a dominar. Você sempre valoriza experiência. É engraçado. Atualmente temos cerca de 60 vendedores, mas ao longo do tempo tivemos por volta de 5 ou 6 vendedores diferentes que saíram e iniciaram suas próprias empresas de treinamento de vendas. E eu fico tipo, você vendeu por 1 ano, você se saiu bem. Agora você é uma empresa de treinamento de vendas. Você ainda não tem a experiência, conhecimento ou sabedoria necessários, pois não esteve envolvido nessa área. Tive uma carreira de vendas de 18 anos sendo classificado e colocando representantes. Além de colocar representantes, fui classificado em 45º no mundo em vendas, considerando todas as indústrias em termos de renda gerada nessa carreira. Depois de 18 anos dessa experiência de estar nesse alto nível, eu ainda pensava assim, ufa, isso é realmente, como vou conseguir fazer isso? Se você vender ou fizer algo por alguns anos, ainda não tem experiência suficiente para começar seu próprio negócio. Você é bom, mas não um mestre no ofício, o que leva pelo menos 10.000 horas. Começar seu negócio com 500 horas, boa sorte para seus clientes, eu sinto muito por eles. Também, mas o mundo está cheio de pessoas que querem acelerar o empreendedorismo e elas só querem apenas... Aqui está o que sempre digo a quem quer começar seu próprio negócio. Eu digo, você precisa trabalhar nesse campo por pelo menos 10 anos, pelo menos 10 anos. Você precisa da experiência, você precisa da sabedoria, e isso só vem com o tempo. Você trabalha para alguém por 1 ano e começa seu próprio negócio. Você simplesmente não tem a sabedoria ou experiência. Você simplesmente não tem, você não pode comprar isso, você tem que passar por isso. Essa é uma ideia universal. E essa, na verdade, é uma das minhas ideias favoritas, o clichê de que 95% dos negócios falham se você dedicar 10, 15, 20 anos em uma indústria. Você se dedica à maestria. Estou muito confiante de que esse número pode não se inverter, mas se aproxima muito de ter uma chance maior de sucesso do que de fracasso. Sempre digo aos meus filhos que eles não estão prontos para começar algo sem experiência. Aconselho que trabalhem no mercado corporativo por pelo menos 10, talvez 15 anos, para adquirir experiência e sabedoria antes de conversarmos sobre isso. Você tem um jovem de 20 anos na sua equipe que fez mais de 9.100 em comissão. Sim, ok. Então, o que separa alguém como ele de pessoas que têm décadas de experiência é o compromisso com a maestria. Aos 20 anos ele está comprometido com a maestria no que faz. Mas o que isso significa? Como é o dia dele? Ele passou por treinamento o tempo todo, era a mesma coisa. Quando eu era jovem, então 5 minutos. Enquanto passo minha camisa e como meu cereal, ouço algo por 10 minutos que me ajuda a vender mais.
15 minutos até o quiroprático e de volta. 10 minutos até a academia e de volta. Sabe, 25 minutos dirigindo para o trabalho, 25 minutos de volta. Tive 1 hora e 20 minutos de treinamento de vendas naquele dia. A maioria, como eu, não tem tempo para aprender bem. O que você ouve ao dirigir? Música. Quanto essa música está te rendendo por mês? Nada. A música está te distraindo. Ouça nos finais de semana. Se você trabalha com vendas, de segunda a sexta deveria ouvir algo que te ajude a vender mais. Precisa manter esse mindset. Qual foi o conselho de vendas mais tóxico que você já ouviu? Conselho de vendas mais tóxico é muita coisa. Há muitos conselhos ruins por aí. Eu entendo porque as pessoas dizem isso, mas não gosto quando afirmam que os compradores são mentirosos. Eu penso que eles estão mentindo porque você faz com que não queiram se abrir, como se o vendedor os fizesse mentir, como se você não entendesse a reação. Entendo porque dizem que vendas é um jogo de números, mas acho que, se você continuar incutindo isso na cabeça dos seus representantes, no entanto, eles não focam em melhorar suas habilidades. Eles pensam que é apenas um jogo de números, passando pelas etapas sem refletir. Eu chamo isso de um jogo de habilidades. Imagine como, você sabe, Steph Curry, o campeão de 3 pontos, atirando, sabe, 3 pontos que vão. É apenas um jogo de números, apenas atire quantas vezes puder, eventualmente você acertará um, sabe? Ele não teria feito seu time de escola secundária, certo? Steph sabe que é um jogo de habilidades, é por isso que ele está praticando todos os dias. Por que ele está praticando todos os dias? Ele está atirando como 1.003 pontos todos os dias. Ele está focado em sua técnica, seus movimentos de cotovelo, seus quadris, seus movimentos de pulso, e é por isso que ele é um dos melhores, porque ele sabe que é um jogo de habilidades, não apenas um jogo de números. Ouça, vendas é uma habilidade tão bonita, mas muitas pessoas não entendem como fazer isso corretamente. Você precisa se comprometer com a maestria. Tudo é sobre influência e persuasão. Todos estão em vendas, mesmo que não tenham um emprego nessa área. Ainda está lá vendendo sua startup para o primeiro contratado, investidores e brócolis para seu filho que não quer comer. Se você é um advogado tentando convencer o juiz da inocência do seu cliente ou um político buscando votos, você está tentando persuadir e influenciar, levar os outros ao seu modo de pensar. Tudo está em vendas, o principal ativo que você precisa dominar para progredir na vida. Eu estava em um podcast ontem. Olhe para Elon Musk como exemplo disso. Por exemplo, não é como se ele fosse a única pessoa que tinha o conceito de carros elétricos. Mas o motivo pelo qual o dele decolou é porque ele sabia como comunicar melhor. Ele sabia como enquadrá-lo melhor para o público. Jeffrey Bezos não foi o único a ter uma ideia como a da Amazon. Ele apenas soube enquadrá-la melhor. Ele sabia se comunicar melhor. Então, tudo se resume a enquadrar o que você vende. Eu volto a dizer que na mente do prospect, seu produto ou serviço parece o mesmo que todos os outros. Eles não sabem tudo o que você sabe, então é como você enquadra essa oferta. Então, vou te dar essa analogia. Eu estava conversando com meu amigo Dan Henry, um grande profissional de marketing na internet, e ele deu algumas ideias. Sim, Dan, eu acabei de tê-lo no programa. Então, é como ter 2 fotos de família. Você tem sua família ali, você é casado, talvez tenha filhos ou o que seja. Você tem as fotos da família ali. Fotos idênticas. Você vai à loja e compra 2 molduras diferentes. A primeira moldura é imaculada como ouro, simplesmente linda, sabe, colocada naquela lareira. Para a segunda moldura, vá a uma loja de antiguidades ou feira de usados. É meio áspera nas bordas, parece muito velha, meio desgastada, tem alguns buracos e marcas nela. Qual foto você vai escolher? A imaculada, a imaculada. É a mesma foto, mas o motivo pelo qual você escolheu essa é porque ela estava melhor enquadrada. A forma como você enquadra sua solução ou oferta é o que determina se eles vão comprar de você ou de outra pessoa. Ah, então houve um trecho de podcast que viralizou, era Jordan Belfort e Grant Cardone discutindo. Eu ouvi falar. Você viu esse clipe? Assisti um pouco. Basicamente, era Grant Cardone dizendo que não nunca é um não. E Jordan Belfort, que é um cara de vendas, disse que não achava que isso estava certo. Eu tenho certeza que às vezes, qual era o pensamento do Grant por trás disso? Não sei. Ele dizia que sempre há uma maneira de transformar um não em um sim. E se alguém diz não, então ainda é um cliente. E Jordan está tipo, não, há um ponto em que eles não são mais um cliente.
Na realidade, existe a realidade. Nem todos vão comprar, mas Grant tinha a ideia de encontrar uma maneira de fechar com todos. Eu sei que isso parece legal, mas... Sim. O ponto é que você pode falar o que quiser sobre aqueles dois caras, não me importo. Acho que o mais importante é... Eu não os conheço, mas tenho certeza de que são incríveis. O Grant é um excelente profissional de marketing e parece se sair muito bem no mercado imobiliário. Incrível profissional de marketing, diferentes metodologias de vendas. Sim, Jordan tem a linha reta, ele fala um pouco sobre tonalidades. Não conheço essas pessoas, mas tenho certeza de que são incríveis. Porém, essa não era a minha pergunta. Eu queria saber quando é um não. E não, quando é um não e não. Provavelmente posso dizer pela linguagem corporal e pela tonalidade deles. Quando você se afasta, se eles dizem, cara, eu não estou interessado, provavelmente é um não, mas depende, é tudo contextual. Como eu odeio dar interpretações diretas e restritivas, porque as pessoas querem entender quando eu desqualifico, essa é a terminologia formal para isso. A resposta seria baseada em entender o significado por trás das palavras do prospecto, não apenas o que é dito literalmente. Certo? Tudo é contextual, baseado na linguagem corporal da pessoa, que pode indicar se ela está realmente interessada ou não na conversa, especialmente em interações pessoais. Nada que eu faça aqui vai baixar a guarda deles. Comparado a se eu estivesse no telefone, preciso interpretar a tonalidade deles. Deixe-me dar um exemplo disso. Vamos voltar a isso por um segundo. O que faz um prospecto lhe dar uma objeção? Eu presumiria que farei uma suposição. Não sei se está correto. Presumo que eles acham que não é relevante. É incerteza, é incerteza. A incerteza os leva a ter uma preocupação ou uma objeção. Incerteza. Quem controla se o prospecto está certo ou incerto? Seria o vendedor. Vendedor? Sim. Então não é... Veja, muitos vendedores são como, meus prospects me dão todas essas objeções, mas eu sou como. Eu te amo. O prospecto acordou naquela manhã e pensou, sabe de uma coisa? Quando o vendedor me ligar hoje às 15h45, acho que posso entrar no modo de luta ou fuga uns 35 segundos depois e dizer que já temos alguém. Isso não é uma objeção planejada. É uma objeção desencadeada por você e pelo que você disse, e como usou seu tom que os levou a reagir dessa maneira. Então, se eu entender como eliminar esse gatilho, eu tenho uma vantagem sobre todos os outros, porque posso fazer com que eles baixem a guarda. Mas eu tenho que dar a eles certeza. Então, vamos supor que você está tentando fechar um negócio com alguém e você pergunta, tipo, ei, você acha que isso pode ser a resposta para você? E eles estão, tipo, sentados aqui assim, você está pessoalmente, tipo, sim, eu acho que poderia. A maioria dos vendedores fazem o que ótimo, deixe-me mostrar como começar o que eu acabei de ouvir. Mesmo que eu não os tenha visto, era que eles estão incertos. O tom deles acabou de me dizer que eles não têm certeza, pela maneira como disseram isso. Então eu diria, você parece um pouco hesitante quando eu fiz aquela última pergunta. O que está acontecendo? Bem, veja, o tom. O tom, ouça o que eles querem dizer, não apenas o que eles dizem. Se eu tentasse me aproximar, eles provavelmente diriam que ainda não estão prontos, que precisam conversar com o cônjuge antes. Preciso pensar sobre isso, ok? Eu teria causado isso se continuasse insistindo nessa aproximação. Baseado neles, bem, eu acho que poderia. Então vou parar. Isso me disse que não tenho certeza. Eles me disseram isso, então vou me recostar. Você pareceu hesitar um pouco quando te perguntei aquilo. O que está acontecendo? Pode me contar. Não está nos registros. Sabe, é só aquela preocupação com a cidade. Eu só tenho isso em mente. Estou aqui para ajudá-los a resolver essa preocupação. Então vou encerrar, provavelmente sem conseguir superar essa objeção. Isso não é uma objeção em si, mas é outro assunto. História. As pessoas estão vendendo virtualmente, quero dizer. Obviamente a Covid empurrou as pessoas para vender virtualmente, sim. Mas eu só quero entender. Você mencionou tonalidade, você mencionou linguagem corporal. Obviamente você não pode ver o corpo. Se você estiver em uma chamada de Zoom no mesmo grau, se você estiver sentado na frente deles, você... Pode ver alguns, mas sim, alguns. Mas posso dizer algo sobre o Zoom? Acho que a maioria dos vendedores que vendem no Zoom cometem alguns erros bastante críticos que são realmente ruins.
Primeiro de tudo, há algumas coisas que você quer fazer psicologicamente quando você está no Zoom. Você nunca quer ter seu fundo desfocado ou como um diferente, como você tem uma praia atrás de você e você está sentado bem aqui. Por que isso? Porque subconscientemente a maneira como nossos cérebros funcionam, isso é como você está falando dezenas de milhares de anos. Sempre que Deus colocou os primeiros humanos aqui neste planeta, isso é tudo discutível. No passado, se alguém tivesse as mãos atrás das costas 10.000 anos atrás, você ficaria alerta porque pensaria que eles poderiam estar escondendo uma arma. Agora, mesmo que esse outro ser humano esteja no Zoom, nossos cérebros ainda têm esse modo de sobrevivência. Então, se você está no Zoom e eles só veem até aqui e não conseguem ver nada disso, ou subconscientemente você está comunicando a eles que pode estar escondendo algo que eles não. Não é como se eles estivessem pensando que você vai sacar uma arma e atirar na tela, não importa, mas subconscientemente o cérebro deles está dizendo que não podem confiar nesta pessoa porque eles não podem ver seus braços, como se você pudesse estar escondendo uma arma. Não estou brincando, isso é loucura. Um dos meus bons amigos, Mark Bowden, é um dos principais cientistas comportamentais que se especializa em linguagem corporal. Ele muda muito, treina muitos parlamentares e a União Europeia e coisas assim, e eles ensinam essas coisas aos políticos, certo? Como usar seus sinais de mão e coisas diferentes assim, e se você literalmente esconde seus braços, porque vejo muitas pessoas assim, estou tipo, eles veem como o pescoço, você não quer fazer isso, você quer ver do umbigo para cima, chamamos isso de zona de confiança, como a zona de confiança, como o umbigo para cima, veja tudo isso, essa é a zona de confiança, nunca vejo muitas pessoas como elas estarão no telefone Zoom, então parece que estão olhando para baixo para o prospecto, dominando-os, você não quer ter essa sensação porque eles sentem que você está dominando-os, você também não quer estar olhando para cima assim porque então você parece de status inferior. Então você precisa ter uma boa câmera, você precisa estar aqui em cima, sabe? Você precisa ser capaz de mover seus braços e você sempre quer que seu fundo não esteja desfocado ou como uma cena de praia ou algo assim. Não é a sua coisa porque comunica a eles que você está mais uma vez escondendo algo, então você quer uma bela estante como você tem aqui com alguns livros ou algo que mostra que você tem alguma sabedoria que talvez eles não tenham subconscientemente. Então sempre que você me vê fazer qualquer reels ou como um treinamento virtual, o que você vê no meu fundo, não sei se você já viu minhas coisas, você vai ver como 2.000 livros atrás de mim, como eu tenho uma biblioteca inteira atrás de mim. Estou semeando subconscientemente que tenho conhecimento que você não tem, o que eu tenho, mas estou semeando pelo meu fundo. E eu não estou fazendo isso para eles. Estou fazendo isso por eles. Tudo que você faz, tudo está fazendo por eles. Sim, para influenciar. Eu não vejo influência como algo ruim. Eu vejo influência como algo que estou fazendo por eles, que é o que é. Tipo, se eu não posso comunicar e enquadrar minha mensagem bem o suficiente, tipo, eu tenho uma obrigação moral de ajudar essas pessoas, porque se eu não ajudá-los a vender mais, quem vai? Se eles continuarem vendendo do mesmo jeito que sempre fizeram, o que vai acontecer? A mesma coisa que sempre aconteceu. Então, se eu não posso influenciá-los, a baixar a guarda e a se abrir para eu tenho que dominar essas coisas, nada nunca mudará para eles. E eu não ofereço valor para eles nesse momento. Você pode dar um pouco de conhecimento sobre o que certa linguagem corporal significa? O que significa certa tonalidade se o cliente está devolvendo para você ou se eles estão falando de uma certa maneira? Porque a maior parte deste podcast tem sido sobre como você age como um vendedor, da perspectiva do vendedor. Como você lê o tom do prospect seria um exemplo. Digamos que eu esteja pessoalmente em uma sala de reuniões com 10 tomadores de decisão. Já tenho 2 executivos de nível C a bordo, meus campeões. Para 8 pessoas, esta é a 5ª apresentação do dia, numa quinta-feira quando estão trazendo todos os fornecedores. Eles não me conhecem de Adão? Ok. E digamos que eu esteja fazendo uma apresentação, e então, no canto, sabe, 9 assentos para baixo, eu vejo a Karen lá fazendo assim, e ela meio que, sabe, eu passo pelo último slide, e ela meio que olha para cima, e é como... assim... Isso acabou de me dizer que ela não entendeu algo que eu acabei de explicar, ou ela não concorda com isso, ou ela tem uma preocupação.
Agora, se ela apenas faz assim, não necessariamente significa que ela está fechada, talvez ela esteja com frio, sabe? Depende se ela me dá muitos sinais assim que ela está fechada. Mas só porque uma pessoa faz assim porque as pessoas eram como, se alguém cruza os braços estão fechados, não necessariamente, eles só poderiam estar com frio, eles poderiam estar entediados, sabe? Então você tem que ver isso. Mas se ela faz assim, a maioria dos vendedores continuaria a apresentação, esperando que algo convencesse a cliente. Mas eu não. Como ela tem uma preocupação, vou sair da sala. Eles ainda estarão lá e farão o que vão falar, e ela pode começar a influenciá-los sobre algo que a preocupa. Posso ver pela linguagem corporal dela, então vou parar a apresentação e perguntar o que há de errado. Hesitante quando eu passei, você não vai ficar mortificado por estar fazendo isso. É como você faz isso. Se eu estou tipo, ei Gretchen, ei, você parecia um pouco, veja. Ela ficaria mortificada, mas ei Gretchen, sim, você parecia um pouco hesitante quando eu passei pelo slide 14. O que está por trás disso, só para eu entender? Tom de preocupação, tom que mostra empatia. Agora ela se sente confortável, pois estou preocupado e tenho empatia, ok? Você pareceu hesitar um pouco no último slide. O que está por trás disso? Você sabe o que está acontecendo? Tom demonstrou preocupação, percebendo a hesitação dela. Agora, ela ficará na defensiva quando questionada sobre o que está acontecendo. Eu quero que ela expresse essa preocupação. Preciso tirar isso dela. Agora que estou aqui, todos os outros vão ouvir de qualquer forma. Agora posso abordar e ajudar a encerrar isso. São apenas pequenos sinais de linguagem corporal. Agora, se eu quiser influenciar do meu lado, se eu quiser mostrar a alguém que estou preocupado com eles, eu poderia colocar minha mão no meu peito. O que realmente está te segurando? É um sinal de linguagem corporal que você se importa. Eles têm empatia. Existem muitas coisas diferentes. Poderia continuar e continuar. E se você estiver no Zoom e a câmera da pessoa estiver desligada? Eu me certificaria de que eles têm a câmera ligada. Muitas pessoas são estranhas e não ligam a câmera. Eles entram lá e você precisa pedir para ligarem. Eu gosto de ver com quem vou trabalhar. As pessoas acham estranho, mas você tem que encenar isso. Então, ao entrar lá, peça desculpas. Tudo o que você faz é em serviço deles. Tudo mal que você faz, incluindo como fazê-los ligar a câmera, é uma microvenda. Sim, é exatamente assim que se faz. Tudo é isso mesmo. Então você não ordena que eles liguem a câmera. Você está vendendo a ideia de ter um... Estou influenciando eles com a câmera, que está lá para ajudá-los também. Então, se eu posso vê-los, consigo ler melhor a linguagem corporal deles? Não consigo ler a linguagem corporal deles. Falar com uma tela preta desligada é meio estranho. Então, quando eles entram, eu posso perguntar, você consegue me ver? Não consigo te ver. Seu vídeo está com problema? Fazendo isso, muitas vezes as pessoas ficam tipo, não, e eles simplesmente ligam porque se sentem envergonhados, ok? 80% das vezes eles simplesmente ligam porque literalmente se sentem envergonhados. E é tipo, não, eu só não gosto de ligar minha câmera. Bem, o que está acontecendo por aí? Você ainda está de pijama às 3h30 ou às 3h30 da tarde, George. Muitas vezes eles simplesmente riem e ligam, mas eu tenho que usar um tom brincalhão lá. Mas eu sou tipo, o que está acontecendo? Ou você está de pijama às 3h30 da tarde. Bem, cara, estranho. Sim, você sabe. Então é como você usa seu tom. Você sabe que é aí que entra um tom brincalhão, onde você está brincando com eles, como se você não fosse o palhaço da turma, mas você está sendo um pouco sarcástico. Você sabe, apenas faz as pessoas rirem. É uma técnica de desarmar. Eu posso entrar em uma chamada em certas indústrias, onde eu tenho muitos tipos de empresários. Eu seria tipo, você sabe, eu entro lá, começo a falar tipo, ei, sim, eu realmente aprecio, você sabe, sua abertura aqui porque você ficaria surpreso. Acabei de sair de uma ligação com outra empresa por 20 minutos, e eles estavam tão fechados e emocionalmente desligados. Pessoas assim fechadas para si mesmas nunca são bem-sucedidas. Agora, o que eu acabei de fazer? Eu os coloquei em um quadro de identidade que eles não vão se fechar porque não querem ser como aquelas pessoas mal-sucedidas. Incrível, viu como fiz isso? Já estou tirando-os do quadro de estarem fechados e os reenquadrando no quadro de estarem abertos. Então, existem todas essas coisas que você faz para ajudá-los, como se eu não conseguir fazer com que eles se abram, se eles continuarem fechados, eu realmente não posso ajudá-los, certo? Então, muitas pessoas são como, você sabe, Jeremy, eu só tenho dificuldades. Eu simplesmente não gosto de fazer perguntas onde eles falam sobre a dor porque eles ficam tão emocionais. Eu sou como bem. Infelizmente, para eles isso realmente é ruim porque eles não vão comprar de você.
Pois se você não os ajudar a reviver sua dor e temer a dor futura, eles não sentirão necessidade de mudar. Se eles não sentem necessidade de mudar, por isso não compram. Se você se sente desconfortável, está apenas prejudicando-os. Veja, eu não estou fazendo isso a eles, eu estou fazendo isso por eles. Estou fazendo eles sentirem sua dor porque estou fazendo isso por eles, porque a dor impulsiona a mudança. Como se eu chegasse aqui agora com um martelo e simplesmente desse uma martelada no seu joelho, esmagasse, você sentiria muita dor. Você quer mudar rapidamente e ir ao médico para resolver isso. Mas se andar por aí com um martelo e aparência estranha, será visto como um estranho. O medo de uma dor futura está fazendo você querer se afastar dela. Esse medo o levou a desejar mudanças. Os dois maiores impulsionadores emocionais, seguidos pelo prazer. Última pergunta para encerrar isso, mas antes de chegarmos lá, onde você quer que as pessoas vão e se conectem com? Peça para seguirem minha conta verificada no Instagram, Jeremy Lee Minor. Sigam essa conta verificada. E a propósito, minha equipe vai dar a todos aqui a nossa versão mais recente do livro negro de perguntas NAPQ. Vamos dar a versão digital de graça. Se quiser a física, pode pagar o frete de uns $10. Tem um link para mim? Talvez eu tenha um. Vou conseguir e pegar um link para você. Para obter o número, envie uma mensagem para 48063729-444. Eles receberão suas informações e enviarão digitalmente para você. Para receber a cópia física, basta pagar o frete. Faça isso. Nesse número, eles podem nos fazer perguntas, pois eu e cerca de 10 dos nossos treinadores de vendas ficamos em uma sala de conferência por aproximadamente 1h30 diariamente. Nós respondemos as perguntas das pessoas, o que é meio legal. Eu vou apenas nos enviar uma mensagem. Se você tiver um link, eu poderia colocá-lo nas notas do programa e enviaremos tudo junto com o número de telefone. Você só quer o telefone? Eles podem me seguir no Instagram. Vou te passar meu nome de usuário e podem nos enviar mensagens por lá. É um número que vai para a minha equipe, as pessoas que fazem as coisas do Black Book, sim. De tudo que você aprendeu ao longo da sua carreira? Adoro fazer essa pergunta, pois ela revela a lição mais importante que você aprendeu, seja em vendas ou na vida. Se você pudesse passar apenas uma lição para seus filhos, qual seria essa lição e por quê? O sucesso é apenas uma escolha. Você apenas escolhe bem. O sucesso é simplesmente uma escolha. Você decide se... O seu sucesso depende de você. Ninguém pode forçá-lo a fracassar. Para ser bem-sucedido, é necessário fazer coisas, aprender e ter conhecimento do que se aprende. A maioria das pessoas faz o oposto. Aprendem muito e não agem, ou agem sem aprender, resultando em fracasso. É difícil falhar quando você adquire as habilidades necessárias para o sucesso. É fácil falhar quando não se adquire as habilidades necessárias para o sucesso. Muitas pessoas têm essa cultura de luta, simplesmente saem e falham. Para ter sucesso, é necessário falhar 17 vezes antes. Ninguém quer falhar. Eu não quero falhar. Quero aprender habilidades para adquirir conhecimento e alcançar o sucesso. Se eu adquirir habilidades avançadas de pessoas que já dominaram o que eu quero fazer, a probabilidade de eu falhar é muito, muito baixa. Mas se eu não dominar essas habilidades, se eu me arriscar, a probabilidade de eu falhar é muito, muito alta. Essa é a diferença